Oi, eu sou a Luma e estou na última fase da Nice House. Eu estou muito feliz por ter chegado até aqui, mas agora eu preciso da ajuda de vocês. O último desafio é criar um culto e fazer o máximo de pessoas participarem dele. Então esses são os motivos para vocês participarem dos Nicks. Se você, como eu, não parece ser o que realmente é... Uai, como assim? Eu tenho cara de mineirinha, o que realmente eu sou, mas na verdade eu surfo desde os 10 anos. Além de ser poveira. E se você tem vontade de mostrar para o mundo quem realmente é, do seu jeitinho, o Nicks é o lugar certo. E é muito fácil participar desse culto. Você só precisa usar essa foto de perfil e espalhar a hashtag MarfiaNicks em todo o TikTok. Última coisa, eu juro, amanhã eu vou postar uma trend que meu grupo criou. De chicote, algema, corda de alpinista. Não é essa? Daí que eu Tá bom. pensei. E eu ficaria muito feliz se vocês participassem. Minha casa vivia cheia de pedreiros, porque ela sempre estava em construção. Moça, você tem um pouco de água? Claro que tenho, um segundo. Tá aqui, uma água bem geladinha. Nossa, muito obrigada. Você achou que era pra você? Mas o barulho da construção era muito alto, então eu sempre precisava ouvir música pra me distrair. Então eu abri a Resso. Eu resolvi aproveitar a promoção imperdível de 3 meses de prêmio de graça da Resso, em que eu podia ouvir músicas de alta qualidade. É só abrir a Resso, clicar no banner, cadastrar seu cartão de crédito e pronto. Baixe Resso e aproveite essa promoção também. Ai, e me deu muito sono. Então eu dormi em qualquer lugar da obra. Mas do nada eu acordei em um lugar muito estranho. Isso é gesso? Prontinho, chefe. Agora a obra tá completa. Eu terminei de passar o gesso. Minha vizinha era cega, e todos diziam que ela era uma vidente e que sabia de tudo. Oi, eu sou sua vizinha e eu queria saber se você podia ver meu futuro. Ah, é? Você não vê nada? Nossa, como você é engraçada. É porque eu sou cega, né? Aí eu não consigo ver o futuro. Isso faz sentido. Só te digo uma coisa. Cuidado com o chão. Eu nem liguei pro que essa velha maluca falou. E fui embora. Mas na hora que eu estava saindo eu caí. E quebrei meu pé. Trabalhar, você não devia estar aqui. Espera, meus pais te pagam por dia, né? Sim, por quê? E se eu te ajudar nas suas tarefas e você passar o resto do dia comigo? É isso, me dá a sua parte. Eu e o Lucas terminamos o trabalho antes. E passamos o resto do dia conversando e nos conhecendo. E quando eu achei que já tava começando a gostar desse lugar... Hoje meu dia foi ótimo, mãe. Você só esqueceu de lavar os pratos, né, Isis? Eu só esqueci que nada dá certo pra mim. Parece que tem algo errado nesse lugar. Antes de vir pra cá, tudo já estava dando errado. Mas aqui, parece que piorou. Mas realmente, tinha algo errado aqui. Mas não era o que eu imaginava. Vocês lembram que meus pais odiavam a minha avó? Então, encontrei algo no guarda-roupa dela. Eu pensei se deveria mexer ou não, mas eu decidi olhar. Encontrei cartas da minha avó. Mas eu não estava preparada para o que tinha nelas. Lucas, tudo que meus pais falam sobre minha avó é mentira. Calma, Isis, respira. Me conta o que aconteceu. Trabalhar para alta classe requer um certo cuidado. Não podemos deixar nenhum fio de cabelo. Eles podem contar segredos. Que estranho, achei que não tinha ninguém por essa região. Tudo bem, eu posso te ajudar? Eu sou a investigadora Helena. O Dr. Carlos está? Ele está viajando. Você quer entrar? Quero. Pode ficar à vontade. Tudo bem? Não sabia que o Dr. Carlos tinha empregada. Ele não tem. Minha cachorra tem a mania muito feia de arranhar a porta do quarto no meio da noite. Um dia ela não parava de arranhar a porta de jeito nenhum. Depois de chamá-la umas 5 vezes, eu joguei o travesseiro na porta pra fazer ela parar. Mas foi aí que ela latiu do meu lado. Ela estava lá o tempo todo. Eu era babá de uma menininha muito fofa. O que acontece depois que a gente morre? Talvez ela não fosse tão fofa assim. Mas ela se comportava bem. E só isso estava ótimo. E eu era paga por semana. Ela mesma me entregava um monte de dinheiro. E nesse meio tempo eu percebi que nunca vi os pais dela. Sempre quando eu chegava, ela estava sozinha me esperando. E eu aceitava numa boa, porque era muito dinheiro e eu estava precisando disso. Você sabia que você é uma boa babá? Por isso, não precisa vir mais amanhã. Por quê? Seus pais estão me dispensando? Não é isso. Só não vem. Eu não aceitei muito bem isso.
Eu tinha que falar com os pais dela, então eu fui no dia seguinte. Por que você tá batendo nessa casa? Ela tá abandonada há anos. Bizarro. Quê? Além dessa casa abandonada, tá ligada a vários aparecimentos de mulheres. Se eu fosse você, eu não entrava aí. Quê? Então tá explicado porque eu nunca vi os pais dela. Eu vendo brincos aparentemente perfeitos. Minhas clientes amam, mas quando elas colocam eles no ouvido, elas começam a ficar loucas. Começam a ouvir vozes e segredos. Mas quando elas já estão no ápice da loucura, eu dou o meu comando final. Ele me mandou uma carta falando que é pra guerra, mas pelo menos assinou seu nome completo pela primeira vez. E como não sou boba nem nada e ele viveu há séculos atrás, eu pesquisei o nome dele. Ele era o filho único de reis muito ricos que realmente prezavam muito por boas impressões. Eu não estava conseguindo achar mais nada sobre ele. Parece que falta uma parte da história. Será que ele... Não, com certeza estaria nos livros se ele tivesse morrido na guerra. Ele com certeza deve estar mudando o rumo da história. E só me resta esperar embaixo dessa árvore e pesquisar sobre viagem no tempo. Minha irmã fez uma cirurgia no rosto. Ela estava quase irreconhecível. Qual cirurgia você fez mesmo? Ela não estava conseguindo nem falar por causa da cirurgia. Eu fui muito sonsa. E eu estava cuidando muito bem dela, porque ela estava com muita dor. Eu queria ser uma boa irmã nesse momento, mas ela não ficava nenhum segundo sem ir atrás de mim. Tava toda hora querendo saber onde eu estava. Ela não era assim antes. Isso estava muito estranho. Até que chegou o dia dela tirar o curativo. Ai, a minha voz. Olha só, sua voz tá muito diferente. E eu tenho uma surpresa. Oh, você tá loura. Não só isso. Você não percebeu nada de diferente no meu rosto? Foi aí que eu percebi. Você roubou o meu rosto. Você é tão boba que não percebeu que todo esse tempo eu estava vestida igual você. Minha voz está igual à sua. E agora, o meu rosto. Que bizarra. Agora sua vida é minha. E a minha agora é sua. Veste isso. Eu não quero. Então vai ter que ser do meu jeito. Eu era uma cozinheira famosa e tinha um restaurante que todas as pessoas do mundo vinham pra conhecê-lo. Eles diziam que minha comida era especial, inigualável, algo único. Eles ficavam viciados. Isso era inexplicável. E por muito tempo tentaram me entrevistar. E em alguns casos extremos até tentaram me espionar. Mas eu sempre estava de olho e pegava eles. Mas eles jamais iriam descobrir. Até porque eles nunca entenderiam o quão obscuro ele é. Em todos os meus pratos eu colocava um pouquinho de veneno. Desse jeito eu conseguia controlar o vício das pessoas na minha comida. E quanto tempo elas ainda teriam de vida. Por isso eles nunca desconfiaram que eu era uma das maiores assassinas do mundo. E o melhor é que minhas vítimas vinham até mim. O problema foi quando muitos clientes começaram a chegar. E eu não estava dando conta das encomendas. Então tive que inventar outro jeito de envenenar minhas vítimas. Criei uma nova receita, única e especial para cada cliente. Assim, eles morriam mais rápido e eu conseguia dar conta das encomendas. Tudo saía exatamente como planejado. Eu sou uma serial killer e minhas próprias vítimas me chamam para ir na casa delas. Como isso funciona? Essa resposta é muito fácil. Eu sou uma adestradora de cães. Assim, elas mesmas me chamam pra dentro da casa delas pra cuidar do cachorro enquanto viajam. E enquanto estão fora, eu tenho todo o tempo do mundo. Assim, eu presto atenção em cada detalhe da casa, todos os cômodos, e descubro tudo que eu preciso sobre a minha vítima. Fica mais fácil dessa forma. E como eu tiro a vida delas? Eu uso uma substância. Ela é impossível de ser detectada pela polícia. E conhecendo a minha vítima, eu coloco a substância em lugares muito específicos. E assim que minhas vítimas chegam em casa, elas começam a ficar fracas e não encontram o motivo. Com um pouco de tempo e paciência, elas ficam tão fracas que eu consigo fazer mais uma vítima. Mas a pergunta mais importante é: e o cachorro? Não pense que eu sou totalmente um monstro. Eu volto pra casa delas e pego o cachorro. Eu sou uma enfermeira e sempre fiz tudo perfeito. Mas um dia me chamaram para um atendimento especial. Era o Miguel, meu ex, ele traiu a minha confiança. Mas eu não guardava rancor. Eu preparei a cirurgia dele com todo o cuidado. Eu iria fazer de tudo para salvar sua vida.
Eu sei que você tá acordado. Você vai sentir tudo, mas você vai sobreviver. Meus pais foram viajar e me deixaram com minha irmã gêmea, mas eu tranquei ela no quarto e dei uma festa. O problema é que eu só lembrei dela 3 dias depois. E quando eu cheguei no quarto, ela tava sentada no chão ouvindo música. E eu tirei o fone dela, mas algo estranho aconteceu. Finalmente lembrou de mim, irmãzinha? Eu tenho uma floricultura. Ela parece ser normal, mas eu vendo plantas que podem ser mortais. Para comprá-las, você só precisa saber um código secreto. Oi, eu quero a planta iluminada. Vem comigo. É essa, você já sabe como ela funciona? Sei. Essa planta é inofensiva, mas ela te faz dormir por 48 horas. Então quando você for manuseá-la, você tem que usar máscara, porque senão... Só me dá ela rápido, eu tô ficando sem tempo. Se você tá pedindo, chegando em casa eu corri pra fazer a flor, porque eu queria muito ir em uma festa que meus pais não deixaram. Como usa ela mesmo? Vou olhar no YouTube. Eu não tenho tempo pra ver anúncio. Já sei, eu vou usar o YouTube. Nele eu consigo ver os vídeos do YouTube sem anúncio. Além disso, ele tem a opção de pop-up e de segundo plano, que você consegue ouvir o vídeo enquanto o celular está bloqueado. Você primeiro precisa usar máscara. Vou pular essa parte. O que aconteceu? Você dormiu por 2 dias. Eu sou médica legista e trabalho fazendo autópsia de pacientes que já se foram. Até que um dia eu passei do meu horário e fiquei mais do que devia. E estava tudo bem, até que as luzes começaram a piscar. E eu fui embora o mais rápido possível e nem olhei pra trás. Mas quando cheguei no final do corredor, a porta estava trancada. E eu decidi olhar o relógio. Era de madrugada, um horário proibido de trabalhar no necrotério. Você não deveria trabalhar até tão tarde. Obrigado por me deixar entrar nesse corpo. A intercambista Esse dia começou muito estranho. Eu estava com uma péssima sensação, só que eu não deixei isso me abalar. Eu cozinhei uma comida deliciosa para minha família. Eu cozinhei ela com muito amor. Agora eu só tinha que esperar eles pro almoço. Mas meu irmão chegou atrás de mim. Luma, vamos na floresta pegar cogumelo e semente? Papai e mamãe falaram pra você vir comigo. Essa parece uma ótima ideia. Agora? Vamos, anda, agora! Meu irmão era muito apressado. Eu tinha que fazer uma coisa antes de ir. Chegando lá, tudo estava tão estranho. A gente entrou muito pra dentro da floresta. Eu nem sabia mais onde era a nossa casa. E meu irmão começou a falar uma coisa meio estranha. Olha, eu preciso ir no banheiro, tá? E vou deixar essa carta aqui com você. Eu vi meu irmão usando o banheiro antes de sair de casa. Mas só pode abrir depois que eu sair, tá? Então sai da minha frente. Eu esperei o meu irmão sair pra começar a ler a carta, mas eu não sei porque ele foi pra tão longe assim. Eu nem sabia mais pra qual lado ele foi. Eu entendi tudo depois que comecei a ler a carta. Eu e nossos pais sempre te odiamos. Você só faz gastar comida e espaço. Por isso decidimos te largar na floresta. Eles fizeram comigo igual João e Maria, mas ao contrário dos dois, eu sabia do plano dos meus pais. Então deixei o gás da cozinha ligado antes de sair. Você já deve ter ouvido falar na lenda do Papai Noel. Os bonzinhos ganham presentes e os maus ganham carvão. Mas tem uma coisa que não te falaram. A lenda não termina aí. Se você for mal por 3 natais seguidos, você recebe um biscoito. Ele vai ser o mais gostoso que você vai comer na sua vida. Mas também vai ser o último. Eu tinha acabado de brigar com minha irmã quando decidi brincar de massinha. Mas eu estava com tanta raiva que fiz um boneco e amassei pensando nela. E fiz isso várias vezes. Até que eu cansei e decidi pedir desculpas. Mas quando eu cheguei lá, minha irmã estava toda quebrada. Meu irmão sempre foi o preferido. Ele tinha um quarto enorme só pra ele. Só tinha fotos dele pela casa e eu era ignorada pelos meus pais. Até que um dia eu vi minha mãe chorando segurando uma foto minha. Eu sinto tanto a sua falta, eu não acredito que você se foi tão jovem. Minha mãe tinha uma regra, não podíamos encostar nas almofadas da casa. Eu nunca entendi isso, mas deixei pra lá. Até que um dia o meu cachorrinho sumiu e eu fiquei muito triste e acabei deitando no sofá. Mas o estranho é que a almofada tinha o cheiro dele e eu fiz a minha pior escolha. Eu decidi olhar dentro da almofada e encontrei algo que não devia, o corpo dele sem vida. Eu sou nova na cidade
Só tem um problema. Eu não falo. Ou pelo menos é isso que todos acreditam. Vaza áudio da assassina mais procurada do país. E essa é a minha história, por enquanto. Eu estava muito triste que minha melhor amiga ia se mudar de cidade de última hora. Eu acho esse seu colar tão bonito. Você quer ficar com ele de recordação? Quero sim. Nossa, eu acho ele tão bonito. Essa foi a última vez que eu vi minha melhor amiga, mas não a última que eu ouvi falar sobre ela. Porque pouco tempo depois que ela foi embora, a polícia me parou e me falou que aquele colar era de uma assassina muito famosa. Outubro, mês de Halloween. A melhor época do ano. As pessoas estão tão preocupadas em fazer doces ou travessuras. Metade o pé de moleque. E também ouvir música boa, mas por isso tem a Resso, que me permite ouvir música de alta qualidade com prêmio. Inclusive, a Resso tá com uma promoção imperdível de 50% de desconto para todos os usuários. E é muito simples, é só usar o código promocional que tá na minha bio. E não perde tempo, porque é por tempo limitado. E as pessoas também ficam tão admiradas com os enfeites de Halloween que não percebem o que é de verdade. Ou não. Minha casa era muito estranha. As coisas sumiam, sendo que eu tenho certeza do lugar que eu tinha colocado. A comida acabava rápido demais, sendo que eu comia pouco. E eu ouvia coisas estranhas, sussurros. Então decidi chamar uma especialista. Oi, eu vim dar uma olhada na casa. Quem é você? Uma mulher me chamou pra vir dar uma olhada na casa. Mulher? Eu moro sozinho. Ela está bem atrás de você. Com quem você tá falando? Então, eu tenho uma péssima notícia. Fala? Como é que eu falo isso? Tem o espírito de uma mulher vivendo na sua casa. Ela não sabe que morreu, mas ela tá aí. Eu sou um fantasma. Eu vou te explicar isso melhor. Quando morremos e temos algo pendente a fazer, ficamos presos em um ponto fixo da Terra. O meu foi a praia, mas eu não lembrava de nada e nem ninguém, então não sabia qual era a minha pendência. Até que um dia esse menino apareceu, ele parecia tão cansado, inquieto. E aos poucos ele foi entrando no mar, mas eu percebi que ele não tinha intenção de sair de lá. Eu sei que eu não devia, mas eu não pude deixar isso acontecer. E foi assim que eu cumpri a minha missão. Eu não pude salvar o meu irmão, mas eu salvei outra vida. Minha mãe sempre me dizia pra não ficar até tarde vendo TV, mas meu programa preferido sempre passava de madrugada, então eu fingia que estava dormindo, e depois que ela ia dormir eu saía escondido pra assistir TV. Mas eram 3 horas da manhã quando eu escutei passos no corredor. Eu achei que fosse minha mãe, e quando eu olhei não tinha nada. Então voltei a ver meu desenho, até que escutei mais passos, mas eu fui olhar e não era ninguém de novo. Até que do nada eu escuto uma voz. Você deveria ter escutado sua mãe. Meu cachorro morreu, então eu decidi revivê-lo. Eu não poderia viver sem ele. Deu certo, eu estava tão feliz. Mas com o passar dos dias, comecei a perceber que ele estava agindo de forma estranha. Até que foi o estopim. O olho dele ficou vermelho aos poucos. Eu pensei em várias formas de me livrar dele, mas ele se parecia tanto com meu melhor amigo que eu não consegui. A única solução era trancar ele no porão e ir lá às vezes. O governo criou robôs empregados. Eles faziam todas as tarefas chatas e tudo que a gente mandasse. Opa, caiu sem querer, robô. Você limpa, né? Eles não tinham sentimentos e foram criados apenas com um propósito: nos servir. E tudo estava normal, até que um dia, quando eu cheguei em casa, a minha robô estava muito estranha. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Terminando o carregamento. Carregamento finalizado. Que estranho, o governo não falou que ia ter uma atualização. Robô, você terminou o que você tá fazendo? Porque eu preciso que você limpe meu banheiro agora. Ela não me respondeu, apenas ficou me olhando. Eu tô falando com você. Ou decidiu ser imprestável? Porque eu posso muito bem te substituir. Você está no lugar certo. 10, 9, 8. Que isso? Estou contando o tempo que falta para as luzes se acenderem sozinhas. 5, 4, 3. Eu não entendi o que ela quis dizer, até que eu olhei pro chão. Minha família vende o melhor chup-chup da cidade, mas eles não me passam a receita de jeito nenhum. Então eu perguntei pra minha irmã o que eu devia fazer. Pra você saber a receita da nossa família, você tem que arrumar 1 litro de sangue humano. Pensei em 1000 formas de conseguir isso, até que lembrei que minha melhor amiga é uma tonta. Aqui, irmã, eu consegui 1 litro de sangue. E agora? Você é boba mesmo, né, irmã? Devolve esse litro de sangue de porco pra cozinha. A receita é que a gente usa um pouquinho de maisena em cada chup-chup. O sangue não é de porco, e o que eu faço com o corpo? Quê? O mundo sem internet, é assim que estamos há 1 semana.
As pessoas começaram a ficar com medo de sair na rua, porque nenhum crime ou acidente estava sendo noticiado. Pior ainda foi quando as pessoas perceberam que sem internet o governo não tinha mais os dados da população. Então qualquer crime cometido nesse meio tempo não teria consequências. Sonhos lúcidos. Eu vi na internet que se você perguntar que horas são em um sonho, algo inexplicável acontece. Eu tô sonhando, deu certo. Ei, você, que horas são? Oi? Que horas são? Você tem que me seguir, vem! Que estranho. Vem! Isso tá muito estranho, mas eu não tenho nada a perder, então eu vou. Agora pergunta pra ela. Ela sabe de tudo. Quem é ela? Eu não sei quem é ela, eu só sei que ela sabe de tudo. Mas tome muito cuidado com o que ela vai te dizer. Ei, que horas são? 2035, 8 de agosto, às 6h46, acidente de carro. O que isso significa? Você faz perguntas muito óbvias. Esse é o dia da sua morte. Era só um sonho. Assim que eu acordei, eu percebi que tinha algo errado. Eu acordei no corpo errado. Bom dia, irmão. A gente trocou de corpo. Ai, certeza que foi culpa daquela vidente que a gente foi ontem. Tá, vamos rápido. Já são 9h40 e lá fecha às 10. A gente tem que correr. O que foi que você fez? Vocês queriam se entender melhor? Agora vocês sabem como é ser o outro. Não era isso que a gente queria. Tudo bem. Pronto, amanhã vocês acordam no corpo certo. Você pode fazer um desejo, mas escolha com atenção. Eu quero ser maior de idade. Por que você iria querer isso? Pra ter meu próprio cartão e comprar online. Garota, o cartãozão é próprio para menores de idade e ele é de crédito. Você pode fazer compras online, presencial e assinar streamings. E tem o escudo antidívidas, você só gasta o que tiver no saldo. E digo mais, ele tem um modelo lindo que você pode usar como cartão virtual ou físico. Mas meus pais vão ter acesso aos meus gastos? Relaxa, só você tem acesso a esses dados. É confidencial. Uai, então esse desejo já se realizou. Posso fazer outro? Claro! Eu quero ser uma gracinha e chamar a atenção de todos os garotos. Se é o que você deseja... Minha mãe me tratava muito bem, mas quando tinha visita, ela fingia que eu nem existia. Eu não entendia por que ela fazia isso, mas sempre foi assim. E até mesmo as visitas fingiam que eu não estava ali. Mãe, por que você me trata tão bem quando a gente tá sozinha? E quando tem visita você me trata tão mal? Não é bem assim, filha. Eu te trato muito bem quando tem visita. Eu acho que isso é coisa da sua cabeça. Ela era uma mentirosa. Eu não acredito que ela teve coragem de falar isso. Eu já estava sem paciência, até que teve uma visita na minha casa. E as duas estavam me ignorando. Então eu fui lá e coloquei uma vassoura atrás da porta, para ela perceber que não era bem-vinda ali. E aquela vassoura atrás da porta? Você colocou antes de eu chegar? Pode deixar, eu já entendi o recado. Não é isso que você tá pensando. Mas deu certo. A visita foi embora. E minha mãe ficou muito estressada comigo. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Quer saber? Eu vou te contar a verdade. Você morreu e você não aceita que morreu. Então você continua aqui na Terra. E eu cuido de você. E o que eu recebo é sim gratidão. Você é uma ingrata. Eu tô morta. Sim, você morreu. Por que você acha que ninguém te vê? Eu tinha muito medo de velas acesas, da casa pegar fogo, mas toda vez que eu apagava, elas apareciam acesas de novo, até que um dia eu vi minha mãe acendendo elas. Thaís, eu espero que você esteja em um lugar melhor. Sentimos muito a sua falta. Irmão, me deu um videocassete super estranho. Ele disse que achou em Ubazar e achou a minha cara, mas eu achei aquilo muito estranho. Mas mesmo assim eu agradeci e deixei ele na minha casa. Mas com o passar dos dias eu percebi que ele fazia um barulho muito estranho. Parecia um filme de terror, com vários gritos. E não tinha nenhuma fita dentro dele. Mas isso me irritou, então eu decidi jogar ele fora.
Mas eu não esperava que quando eu voltasse pra casa, ele estaria no mesmo lugar. Você não vai conseguir se livrar de mim. Os gritos que você escutou eram das outras vítimas e agora você é a próxima. Irmão me deu um videocassete super estranho. Ele disse que achou em Ubazar e achou a minha cara, mas eu achei aquilo muito estranho. Mas mesmo assim eu agradeci e deixei ele na minha casa. Mas com o passar dos dias eu percebi que ele fazia um barulho muito estranho. Parecia um filme de terror com vários gritos. E não tinha nenhuma fita dentro dele. Mas isso me irritou, então eu decidi jogar ele fora. Mas eu não esperava que quando eu voltasse pra casa, ele estaria no mesmo lugar. Você não vai conseguir se livrar de mim. Os gritos que você escutou eram das outras vítimas e agora você é a próxima. Minha vizinha era muito barulhenta. Ela fazia muitos barulhos de construção, principalmente de madrugada. Eram 3 horas da manhã. Quem constrói alguma coisa? E eu sempre batia na casa dela e pedia pra ela não construir naquele horário. E achava que estava tudo bem, mas nada se resolvia. Pouco tempo depois o barulho começava de novo. Então eu decidi fazer uma boa vizinhança e chamar ela pra comer um bolo na minha casa. E pra minha sorte ela aceitou. Então decidi conversar com ela. Gostou do pão? Eu amei, tá muito bom. Mas por que você me chamou aqui? Eu queria saber por que você faz tanto barulho de madrugada. Eu acho que você quer saber demais. Eu não esperava essa reação dela. Eu tô com muito medo. Na verdade, eu acho que você já sabe demais. Ai, nossa, eu tô muito tonta. Isso deu certo. Você nunca se perguntou o motivo de eu ficar acordada até de madrugada? Você é um monstro. Que isso? Você também é. Quer dizer, era. Agora ninguém nunca mais vai me atrapalhar de madrugada. Me mudei para uma casa nova. Eu não conhecia ninguém da região, então meu vizinho veio se apresentar. Ele até trouxe um presente. A conversa estava muito boa, mas ele disse que precisava me falar algo urgente. E agora eu preciso falar uma coisa muito importante. Nunca se esqueça de fechar a janela antes de dormir, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Isso foi muito estranho, mas ele morava ali há mais tempo, talvez o clima fosse estranho ou muito frio de noite. Então eu fechei a janela e fui dormir. Achei que estava tudo bem, até que no meio da noite eu comecei a sentir muito calor. Parecia que algo estava estranho. Toda vez que eu fechava a janela eu ficava com muito calor. Mas em uma noite eu não aguentei. Eu decidi dormir com a janela aberta e tudo estava muito tranquilo. A noite estava fresquinha, até que veio uma rajada de vento muito forte e eu comecei a ouvir sussurros. Parecia que alguém estava falando no meu ouvido. Então eu corri e fechei a janela, mas mesmo assim eu continuei ouvindo sussurros. Mas achei que ia conseguir dormir, mas eles só foram ficando mais altos. Então eu decidi correr pro meu vizinho. Vizinho! Já é muito tarde. O que tá acontecendo? Eu abri a janela e agora tem uns sussurros dentro da minha casa. Pera, como se fossem sussurros? Sim. E você fechou a janela? Fechei e os sussurros continuaram. Agora já é tarde demais. A casa não é mais só sua. Boa sorte procurando outra casa. Eu sofri um acidente que me fazia perder a memória todos os dias. Eu não conseguia lembrar das pessoas que cuidavam de mim, nem mesmo seus nomes. Mas eles deixavam post-its espalhados pela casa. Seu nome é Amanda, essa é a nossa família. João, Maria e Alice. Até que um dia, milagrosamente, eu acordei me lembrando de tudo. E também de como eu tinha sofrido o acidente. E que eles eram os culpados. O governo estava fazendo robôs para trabalhar na casa das pessoas. A única regra é que eles não poderiam descobrir isso. Eles achavam que eram pessoas normais. Pega uma meia pra mim, por favor. E foi tarde demais quando eu percebi que eu guardava o manual dela junto com as meias. Como assim eu sou um robô? Não é isso que você tá pensando. Isso quer dizer que somos superiores a vocês humanos. Eu recebi o famoso projetor da Shein que você provavelmente já viu algum vídeo do TikTok do pessoal usando. E eu tive uma ideia. Meu pai, ele ama dorama e coisa de romance. E eu vou falar pra ele que a gente vai fazer uma noite super vibes. Só que eu vou passar um filme de terror. Esse dorama, será que é? E eu também pedi esse fone de ouvido e ele é sem fio. E assim, ele é muito bom. Ontem
Ontem eu usei ele pra ir na academia e eu não escutei nada ao redor, ele abafa demais o som e a música fica muito boa. O fone de ouvido com certeza foi um dos meus preferidos, só que isso aqui é muito útil. É um carregador por indução, que olha só, tem uma luzinha. Outra coisa é essa luzinha que você clica e ela acende. Você tem que clicar 3 vezes e dá pra mudar tipo a cor da luz, ó.